7 horas 25 minutos de volta aqui com o seu Jornal da Manhã, edição Três Lagoas. Até as 8 a gente está por aqui com entrevista ao vivo. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Ronaldo Nunes Ribeiro, médico gastroclínico e endoscopista, graduado e com residência na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Botucatu, exercício na área há mais de 30 anos, só aqui em Três Lagoas, viu? Fazendo um excelente trabalho durante décadas no município. A gente falar de um assunto que é um assunto bem importante e oportuno, porque, claro, todo mundo acompanhou aí, né, a caminhada da Preta Gil no tratamento do câncer do colo retal, inclusive com o tratamento lá nos Estados Unidos, né, para tentar aí algo diferente. Infelizmente não deu, e aí a gente sabe que existem várias situações de prevenção para as pessoas descobrirem, né, se podem ter ou não ter e qual é a condição do tratamento posterior. Mas sempre que quando a gente fala em prevenção, é para saber o quanto antes a qualquer sinal. A colonoscopia é um desses exames importantes para a detecção e que, obviamente, o Dr. Ronaldo vai passar para a gente os detalhes a respeito disso tudo, porque a gente sabe o quão é importante a prevenção para todo tipo de doença, mas principalmente do câncer. Quanto antes a pessoa descobrir, mais precoce descobrir, a chance de cura ela é muito maior. Lógico que não é uma regra, mas a tendência é essa. Doutor, obrigado pela presença aqui nos estúdios da PAN. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Igor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão relevante que, infelizmente, por um lado, aparece nesse momento com a morte da Preta Gil, mas que, por outro lado, também ressuscita, né, esse debate para que a gente possa colocar aqui em pauta e falar a respeito dessa patologia que é muito importante. Doutor, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, obrigado pela sua presença novamente, por que o câncer de colo retal ele costuma ser tão silencioso, né, nos estágios iniciais, e como que a colonoscopia ou a endoscopia ela pode ajudar na detecção precoce desse mal? Igor, ele costuma ser silencioso porque no início ele começa com um pólipo. O pólipo, num linguajar, para que o nosso público possa entender, é uma verruga. Então, ele inicia com uma verruga pequena, de milímetros. E, na grande maioria das vezes, essas verrugas elas não têm um potencial de malignidade. Mas algumas delas, sim. E como a gente não sabe quais vão evoluir para o câncer ou não, então a gente tende a retirá-las. Então, o início é silencioso porque nós estamos falando de uma verruga de milímetros que não provoca nenhum tipo de alteração no trânsito intestinal, no hábito intestinal da pessoa. No início. E a partir disso, doutor, como é que ele se desenvolve no organismo? Ele cresce, ele se multiplica, se a pessoa, obviamente, não sabe. E aí depois, quando de repente a pessoa ela começa a evacuar fezes com sangue, já é um indício que ele está bem espalhado. E aí já é um tratamento bem complexo de ser feito. Como é que a gente pode entender esse desenvolvimento? Como a gente estava comentando, o início, na grande maioria das vezes, é insidioso e silencioso. E quando manifesta sintomas, realmente a lesão já está num grau mais avançado. Para nós entendermos também, e o público entender, começa como uma verruga e atinge um formato como se fosse uma couve-flor. E quando ele atinge esse formato, a passagem das fezes por essa lesão acaba por machucar a mucosa do intestino. E aí apresenta o sangue nas fezes, que é um dos sinais de alerta que nós podemos citar aqui, para que a população se preocupe quando observar a presença de sangue nas fezes. Quando acontece isso, normalmente, dá para a gente entender quanto tempo a pessoa já é portadora desse pólipo que se desenvolveu? Qual é a duração, mais ou menos? Existe esse entendimento? Que existem características desses pólipos, a gente fala que são os tipos morfológicos, mas em média, uma lesão de um pólipo, para ele atingir um tamanho até provocar sintoma, em média 6 meses. E nesse período, os sintomas vão aparecendo gradativamente. É que na grande maioria das vezes, Ferian, as pessoas não se atentam aos sintomas, que nós podemos elencar aqui como alteração do hábito intestinal. Então vamos para o lado tanto da diarreia quanto a constipação. Também a gente pode fazer aqui um parênteses, Ferian, no sentido, Igor, no sentido de falar o que é um hábito intestinal saudável. Um hábito intestinal saudável é a pessoa evacuar
pelo menos a cada 3 dias. Então vamos lá, não fui segunda, não fui terça, mas na quarta eu evacuei no formato de uma banana maçã e pastoso igual pasta de dente. Isso seria um hábito intestinal saudável. Agora, há pessoas que tendem a ter um intestino um pouco mais solto, o intestino mais preso. Isso é o normal. Quando altera esse hábito, é um sinal de alerta. O outro, nós falamos, a presença de sangue, a presença de muco, a presença de dor abdominal. Às vezes as pessoas também tendem a levar, desconsiderar a presença de desconforto tipo gás, isso é gás, e sempre jogar a culpa em algum alimento ou em alguma bebida que fez uso. Mas porque eu comi alguma coisa gordurosa, porque eu tomei alguma coisa com gás, é por isso. Mas se tiver um sintoma persistente de desconforto tipo gás, é um sinal de alerta. Então vamos relembrar aqui: sangue, presença de sangue ou muco nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal que não cede e emagrecimento. Esses sinais de alerta precisam ficar na mente do nosso público que está ouvindo, Henrique e Igor. Doutor, a partir de que idade é importante a gente começar a se preocupar, né, com a doença? Ou não existe uma idade mínima ou máxima para que as pessoas comecem a se atentar com o possível desenvolvimento desse câncer? Uma pergunta interessante, Igor, porque até 10 anos atrás, a idade que a gente colocava para começar o rastreamento, a vigilância sobre o câncer do intestino grosso, do cólon, era 50 anos. E como a incidência dessa doença aumentou muito, a idade abaixou para 45 anos. Então, a orientação que nós damos é que, a partir dos 45 anos, todos devem fazer uma colonoscopia de rotina. A gente sabe que isso é um pouco complicado num país das dimensões continentais como nós temos, e num país econômico e financeiramente, com a população vivendo dessa maneira, com de baixo poder aquisitivo, realizar isso. Mas nós temos também o teste do rastreamento, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que é um teste oferecido no SUS, que também deve começar por volta dos 45 anos. Então, esse é um screening, é uma triagem para que a gente possa indicar a colonoscopia para aqueles pacientes que têm o acesso somente ao SUS. Com os exames, obviamente, das fezes, identificando qualquer situação ali que não é anormal, a comum, aí a colonoscopia é indicada para buscar aí essa condição, se é favorável ou não, se já existe ou não a respeito do câncer do colo retal. Doutor, essa questão do câncer hoje, né? Do câncer do colo retal, é como qualquer outro tipo de câncer no organismo, a alimentação, ela é um fator preponderante para esse desenvolvimento? Sem dúvida. Vamos lembrar que o câncer do cólon, ele é o segundo no homem, perdendo do sexo masculino, perdendo apenas para o câncer da próstata, e o segundo no sexo feminino, perdendo para o câncer de mama. Esse ano, no Brasil, a expectativa são 45 mil casos novos de câncer de cólon. Então, está aumentando a incidência e está abaixando a idade de início. E os fatores de risco, a alimentação é um dos preponderantes, assim como a atividade física. Então, se nós colocarmos aqui os fatores de risco para que a população possa atuar nesse sentido da prevenção, atividade física regular, alimentação com menor quantidade de produtos industrializados, processados e carnes vermelhas gordurosas. E se nós voltarmos aqui, Henrique, há 15, 20 anos atrás, nós vamos lembrar a formação de um carrinho de supermercado. A porcentagem de produtos in natura, seja vegetais, folhas, era muito maior hoje. Se você fizer uma compra no supermercado hoje, e a gente até chama a atenção da população para que se atente nisso, vamos tentar colocar uma porcentagem de 30%, 40% de produtos in natura, seja vegetais, folhas, legumes, e deixar um pouco menos dos industrializados e faturados. Isso é uma coisa, e é muito importante isso. A gente, ao longo do tempo, nós nos perdemos pela oferta, pela facilidade, e isso acaba tendo um impacto muito grande. Assim como a atividade física, tabagismo, alcoolismo também. Se a gente levar em consideração, né, de décadas para cá, como era o diagnóstico, que quase era inexistente, para o que a gente tem hoje, os números são alarmantes, a gente só pode culpar a indústria alimentícia, cada vez mais coloca, né, esses ultraprocessados
que obviamente, se a gente comer hoje e amanhã não faz mal, mas se for comer recorrente daqui 20, 30 anos... Passar no crédito, né? Vai ser uma coisa que vai complicar para alguém. Não para todo mundo, que não é uma regra, mas tem gente que vai sofrer. Eu acho importante, legal, falar para a população o que é processado, ultraprocessado, por exemplo, salsicha, salame, linguiça. Assim como esses produtos enlatados também, que tem uma quantidade muito grande desses estabilizantes, corantes, mas esses ultraprocessados, como salsicha, linguiça, salame, esses são os vilões aí que a gente fala da alimentação irregular e mal orientada, não é? Os pacotes, né, de salgadinho da vida, Sim. biscoitos, tanto que a gente come chocolate, o próprio chocolate que a gente compra, que antigamente, né, que era bom, que era chocolate, hoje não, hoje é tudo gordura hidrogenada, que não tem nem, eles diminuem os pacotes, as embalagens, a quantidade e o sabor não é o mesmo. Ainda fica mais caro. De 15, 20 anos atrás. É uma coisa, não é nem pela questão da grana, né, é pela... E tudo é feito porque é liberado pelos órgãos reguladores, né? Então tá tudo dentro dos parâmetros de Anvisas da vida aí para que possa ser feito tudo isso. Doutor, colonoscopia. Como é que aquelas pessoas que têm medo, que têm resistência em fazer esse exame, podem ficar tranquilas? Como é que funciona? Qual que é o procedimento? Fez o exame para detectação do sangue nas fezes, deu algum tipo de alteração e foi indicado, ó, você precisa fazer uma colonoscopia para ver aí com mais detalhes como é que está a situação. E aí a pessoa fica com medo e não quer fazer. O que o senhor fala a respeito disso? É importante a gente colocar isso, Henrique Igor, porque a colonoscopia é um exame padrão ouro. O que a gente fala quando é o padrão ouro? É o melhor exame para a detecção e para a cura do câncer de cólon no início. Porque a gente fala que a colonoscopia ela é terapêutica, diagnóstica e terapêutica. Diagnóstica porque ela consegue fazer o diagnóstico e visualizar o pólipo ou a verruga que eu estava comentando. Sim. E ela consegue retirar essa verruga de maneira, em 90% das vezes no início, de maneira curativa. Então é um exame de alto impacto. A colonoscopia teve uma evolução muito grande, tanto no preparo, que há um momento um pouco desagradável que tem que se tomar um laxativo potente para que o intestino esteja limpo. Mas esses preparos, eles melhoraram muito no sentido de que antigamente precisava fazer o preparo à noite, às vezes até com internação hospitalar. Hoje o preparo é feito em 4 a 5 horas, assim como a qualidade dos aparelhos hoje, que eles estão vindo com um processo que chama magnificação, que nada mais é que um aumento focal, como se fosse um microscópio. Então a gente consegue decidir já na colonoscopia o que fazer e como tratar esses pólipos. Então esse conjunto de melhorias que teve, tanto no preparo, quanto na qualidade dos aparelhos e na inovação dos aparelhos, tecnológica dos aparelhos, assim como na sedação, um exame hoje extremamente confortável, Ferino. Extremamente confortável, é um exame que dura em torno de 15 minutos, 15 a 20 minutos, no máximo quando tem algum procedimento, né? O paciente fica na clínica ou no hospital pouco tempo, então é um exame confortável, extremamente seguro e o padrão ouro que ele faz o diagnóstico, e ele faz a cura. Diferente de exame de imagem, porque vocês poderiam perguntar, mas eu vou trocar a colonoscopia por uma tomografia ou por uma ressonância que vê tudo. Na verdade, pode até ver, mas não resolve. Esses exames de imagem, se você achar um pólipo na tomografia ou na ressonância, você vai ter que ir para a colonoscopia tirar. Então, vão ser realizados 2 procedimentos. É muito importante a gente falar do impacto financeiro disso daí. Né, da gente tentar, num país como o nosso, equalizar e racionalizar também o impacto financeiro. Porque uma coisa é nós fazermos um exame de alto custo, hoje uma colonoscopia, Henrique Igor, deve estar hoje aqui no nosso município, gira em torno de R$1.000. Quando tem procedimento, pode aumentar, mas na média em torno de R$1.000. Mas mesmo assim, se nós pensarmos que essa colonoscopia terapêutica e diagnóstica e terapêutica pode curar, nós vamos evitar um tratamento oncológico que com certeza, pelo menos 10 vezes mais caro que isso. Pelo menos mais de R$10.000, com certeza. Fora todo o emocional que envolve com a família, com o paciente, tira da rotina do trabalho um indivíduo que está trabalhando. Nós vamos tirá-lo do mercado de trabalho, a família toda envolvida, o psicológico. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tanto no impacto financeiro de uma colonoscopia que pode curar
quanto no impacto emocional para um paciente desse que pode ir para um tratamento oncológico que, sem dúvida nenhuma, é muito mais impactante. Doutor, além da prevenção, que obviamente é muito importante, né, a colonoscopia, ela também é usada no acompanhamento de pacientes que já tiveram câncer? Como que é feito esse controle? Sim, Igor. Mesmo em pacientes que não têm câncer, quando a gente retira a verruga, o pólipo, nós mandamos para um estudo, para o laboratório com um médico patologista. E esse colega, ele vai avaliar qual é o risco desse pólipo virar câncer. Então ele vai falar assim no laudo dele, é lógico, em termos médicos, usando o jargão médico. Esse pólipo tem um baixo risco de virar câncer, então nós vamos acompanhar esse paciente com uma colonoscopia anual. Na próxima colonoscopia não tem nada, não achou mais pólipo, a gente pode pular até um intervalo de 3 anos aí, se ele não tiver fator de risco e também não tiver história familiar, que nós deixamos de comentar aqui. Sim. A história familiar é muito importante e isso aí é um ponto que nós temos que chamar atenção. Se algum dos nossos ouvintes tiver um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que tiveram câncer de cólon, eles têm que começar a fazer colonoscopia a partir dos 40 anos, ou pegar a idade do parente que fez o diagnóstico de câncer, diminuir 10 anos e começar. Por exemplo, a mãe fez o diagnóstico com câncer de cólon com 50 anos, ele tem que começar com 40. Se não, com 40 normal tem que começar. Aí, voltando, Igor, à sua pergunta inicial, quando a gente retira o pólipo e manda para o patologista, ele classifica o risco daquele pólipo virar câncer. É um risco pequeno? 1 ano de colonoscopia para repetir. É um risco médio? Em 6 meses nós repetimos. É um risco grande de virar câncer? Em 3 meses. Já é câncer, o patologista consegue falar. Aí, às vezes, a gente não consegue resolver na colonoscopia, o procedimento é cirúrgico. Após a cirurgia, esse paciente ele fica fazendo colonoscopia anual, uma vez por ano, até 5 anos, que é um critério em média que os oncologistas classificam como cura. Então, uma vez por ano, uma colonoscopia de rastreamento para ver se não vai criar novos pólipos. E a idade máxima? Você fala de detecção, se tem histórico familiar, precisa aos 40. Ou não? Faz 1, faz 2 vezes, e aí não tem pólipo, essa pessoa está liberada desse exame. E qual é a idade depois dos 40, 45, 50? Uma pessoa de 80 anos, ela pode desenvolver esse câncer lá na frente, já numa idade mais avançada, doutor? Pode. Então, só complementando, se tiver histórico familiar, 40 anos. Uhum. Tem pólipo, analisa o tipo do pólipo para ver, vai repetir a endoscopia em 1 ano, 6 meses ou 3 meses. 45 anos, não tem histórico familiar, fez uma colonoscopia normal, a cada 3 anos. Com relação à idade limite, hoje nós estamos observando que a pirâmide etária do Brasil mudou completamente. Aquela pirâmide que nós tínhamos antigamente, em que o ápice era fino, que a gente tinha pessoas acima de 70 anos em menor quantidade, hoje não é a realidade. O que nós estamos vendo no consultório hoje é que a maioria das pessoas que vão procurar com indicação médica já tem mais de 70 anos. Com 80, com 90, a gente pega com frequência. Então, Ferian, quando o médico indica, então o médico que atendeu, ele tem uma noção se o custo-benefício, risco-benefício, se o indivíduo vai ter um risco maior fazendo o exame do que deixar de investigar se tem. Então, o médico avalia, e é lógico, a gente também faz uma avaliação, o médico que vai fazer o exame, nós fazemos uma avaliação se é possível fazer o exame, mas na grande maioria a gente consegue fazer o exame tranquilo, e nós estamos observando esse envelhecimento da população. O assédio para fazer o exame é muito grande, não tem como mais você recusar esse tipo de paciente, senão você não trabalha. E aí a gente pega o caso da Preta Gil mais uma vez, ela que teve o seu tratamento feito no Brasil, só que chegou um momento que os resultados de repente não estavam sendo alcançados o objetivo de cura, né? E aí ela foi e mudou para os Estados Unidos. Dessa mudança, mesmo com... A gente fala de condição financeira, né, doutor? A gente sabe que, nesse caso específico dela, é uma pessoa que tem dinheiro, que tinha muito dinheiro e que, obviamente, poderia custear um tratamento da maneira que a gente sabe que a saúde nos Estados Unidos não é barata, é caro e é muito caro, né? A gente não tem um SUS nos Estados Unidos como a gente tem no Brasil, por exemplo. Então ela foi para lá. Mesmo assim, mesmo com toda a tecnologia de drogas, de equipamentos de última geração, de profissionais
capacitados e gabaritados ao lado dela. Mesmo assim, ela não conseguiu, né, essa cura, infelizmente, veio a óbito. Às vezes, mesmo com recurso, não dá, né? Então, por isso a importância da prevenção o quanto antes dentro dessa regra que o senhor colocou. É isso, né? Sem dúvida. E além da Preta Gil, no passado recente, nós tivemos o Roberto Dinamite, o centroavante do Vasco, o próprio Pelé também foi câncer de colo. Nós tivemos casos recentes aí também que foram muito divulgados pela mídia. E é uma doença que não tem cura. O que foi tentado com ela nos Estados Unidos é uma terapia experimental, tentando fazer alguma alteração genética nas células do câncer. Mas é experimental. E experimental, alguns dão certo, outros não dão. E quando dá, ele vai conseguir propagar isso daí, mas é o que a gente busca num horizonte ideal aí, de utopia atual, é a tal da cura do câncer. Não tem. Alguns casos não tem. Não tem. No caso dela, não tem. Não tinha pelo grau que estava da metástase, que estava espalhado para o fígado e para os outros órgãos. Não é fácil, né? O câncer é uma doença realmente complicada e como a gente já citou ao longo da entrevista, mexe não só com a pessoa, mas com toda a família e amigos, né? E não é difícil a gente conhecer alguém próximo da gente que passa por isso, né? Cada vez mais complicado. Doutor, falando a respeito dos estágios, né, do câncer e tudo mais, no caso, a Preta Gil estava num estágio bastante avançado e acabou indo tentar uma medicina experimental lá fora. Como que funciona a classificação para a escolha do tipo de tratamento que é realizado no paciente? Ou é muito individual de cada pessoa ou existe uma regrinha básica? Não, assim, basicamente está relacionado ao tipo do pólipo, em que quando o diagnóstico, eu falei aqui, o pólipo com baixo risco de virar câncer, com médio risco de virar câncer, e aquele que já é câncer. Nesses pólipos ou nessas lesões que já são diagnosticadas pelo médico patologista como câncer, então ele fala o tipo histológico, e aí a oncologia hoje é uma das áreas da medicina que mais evoluiu. Porque os tratamentos oncológicos, eles melhoraram muito no sentido de diferenciar. Então, hoje, basicamente, eles têm droga específica para aquele tipo de câncer, que não é o mesmo tipo. Eles crescem diferente. Tem câncer do cólon, que a gente fala que é tubular. Ele cresce como se fosse um tubo de órgão, um monte de tubo. Tem outro tipo que a gente chama de viloso. Ele cresce como se fosse um novelo de lã. E para esses, tem drogas específicas. E a oncologia evoluiu muito nisso daí. Então, o tratamento para eles é individualizado, não tem regra para isso, são individualizados e depende do que a gente chama do tipo histológico da lesão. E aí, o caminho disso tudo é a prevenção, né? É a alimentação, é se cuidar, o que poucas pessoas fazem, e aí a gente vê os números elevados dos mais variados tipos de câncer espalhados pelo corpo das pessoas, né? Então, a gente leva a crer que muita gente não está ligando, né, na prevenção, dado o número de casos. E quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de alimentação básico, né, que a gente começa desde cedo a se alimentar. Depois que larga o peito da mãe, a gente entra, né, nesse mundo das comidas industrializadas e não larga, né? A gente vai até o final da nossa vida. Se morrer com 90 anos, a gente está comendo errado. E se chegar aos 90 sem nenhum tipo de problema, né, é porque o organismo da pessoa era diferente. Mas o que a gente vê é a situação realmente que as pessoas estão ficando doentes, né, estão sendo acometidas pelo câncer e estão morrendo por conta disso, porque está descobrindo tarde, e quando descobre tarde, muitas vezes não tem o que fazer. É um sofrimento que a pessoa vai passar. Por isso que a prevenção é o melhor caminho, e fazer os seus exames, cuidar da sua alimentação e da sua rotina faz a diferença para todos. Certo, doutor? Certo. E nós temos que pensar a prevenção em 2 estágios. A prevenção primária, que é de responsabilidade do indivíduo. Nós estamos falando aí, então, da alimentação, nessa porcentagem que nós estamos chamando a atenção de alimentos in natura para os ultraprocessados. Nós estamos falando de atividade física regular e alcoolismo social e não tabagismo. Essa é a parte que cabe ao indivíduo, a gente chama de prevenção primária. A prevenção secundária é que cabe ao sistema de saúde, seja ele público ou privado, nos planos de saúde complementar, que a gente chama de saúde complementar.
que são os exames de screening, de rastreamento, de triagem, que pode ser feito tanto com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, quanto com a colonoscopia, que, eu repito, é o padrão ouro para a detecção e o tratamento do câncer coloretal, principalmente aqueles no início, ele é curativa em 90% das vezes. É isso, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente falar de um assunto tão importante, oportuno e principalmente esclarecedor, né, para as pessoas que nos acompanham em relação ao câncer de colo retal, a prevenção, o tratamento e tudo isso que a gente sabe que faz a diferença entre as pessoas portarem o câncer e não, né, porque a prevenção ela é tudo nessa vida, para tudo inclusive, né, não só para doenças, não só para a nossa saúde. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço o espaço de vocês aqui da 99,5, a Jovem Pan, ter aberto para que nós conseguíssemos passar algumas dessas orientações aí para o público de vocês.